Pessoal, tô de volta, parte 2 da nossa live. Tô aproveitando aí a presença do Dudu Monsanto pra gente conversar bastante. Falamos de política, falamos de história, falamos de Petrópolis, chegamos no futebol, né? E sobre esse dia de reabertura do futebol carioca, a gente tem o jogo do Flamengo do Bangu logo mais, e até semana que vem esse segundo turno do Carioca, a Taça Rio deve se encerrar. E aí eu vou aproveitar pra gente nosso azul aqui de Petrópolis. E aí, enquanto o Dudu chega, só atualizar os dados que a Secretaria de Saúde do Governo do Estado, Dudu, indicou nessa tarde, na tarde do dia em que se volta o futebol carioca, né? A gente já tem 87.317 casos confirmados no estado do Rio, são 354 notificados nas últimas 24 horas, além de 8.412 mortes, sendo 274 notificadas nas últimas 24 horas. Não quer dizer que morreram de ontem para hoje, né? Mas foram notificadas. Só que tem uma questão, e eu acompanho os dados todo dia, que as prefeituras estão à frente do governo do estado. Aqui em Petrópolis, por exemplo, você já tem aí mais de 1.000 casos confirmados e para a Secretaria de Estado contabiliza em torno de 700. Então nós vamos ter um boom, Dudu. Quando todas essas notificações se alinharem, prefeitura e governo do estado, nós vamos ter um boom infeliz de casos e de óbitos. E o Rio de Janeiro tem aí uma taxa de mortalidade de 9,63. É quase o dobro da taxa nacional. E, inclusive, durante essa semana, não consegui conferir hoje, era a maior taxa de letalidade de todos os 27 estados, né? 26 estados e Distrito Federal, unidades federativas do Brasil. Então a situação do Rio é muito bizarra. É muito bizarro. Isso começar no Rio agora, hoje... Começar não, né? Porque outros estados também já estão debatendo a volta do futebol, mas isso acontecer no estado do Rio de Janeiro é um absurdo. Mas, Dudu, eu queria que você falasse pra gente como é que foi o teu trabalho, essa tua grande contribuição para o Serrano. Você construiu aí a Frente Azul. A gente viu o Serrano dando uma mudada, né? Tendo muita esperança do Serrano voltar a ser o que ele merece ser. Mas eu acho que agora o projeto, né, tomou um outro rumo. Queria te ouvir como é que foi esse processo, quais foram as dificuldades, o que você está pensando para o futuro. Cara, foi uma experiência muito gratificante, né? Foram 4 anos. Eu lembro que em 2015 o Serrano estava prestes a fazer 100 anos e eu já morando aqui em São Paulo. Falei, bom, deixa eu ver o que vão fazer no ano do centenário, né? Pô, deve ter alguma coisa especial. Aí quando eu fui ver, o clube não teve dinheiro nem para jogar a terceira divisão. Falei, caramba, que isso? A situação deve estar muito complicada, né? E aí, na mesma época, eu estava estudando gestão técnica em futebol profissional, lá na Universidade de Futebol. E quando eu fui fazer a conclusão de curso, eu tinha que fazer um projeto que era um projeto de planejamento estratégico para um clube que já existisse ou para um clube fictício. Eu falei, bom, deixa eu pensar aqui no que eu posso fazer para... O que eu faria se eu tivesse que alavancar o Serrano de volta. E aí, quando eu acabei o projeto e apresentei, eu achei que ele ficou tão legal que eu falei, pô, isso aqui é questão de encontrar as pessoas certas e mobilizar a cidade. E não deu outra, né? Eu conversei com o Alex Arruda, com algumas outras pessoas, e a gente botou o bloco na rua, conversamos com o presidente, né, o Alexandre Beck, que já estava à frente do clube, sofrendo muita dificuldade, porque não é uma cidade que apoia o futebol, né? Complicado. E aí a gente foi buscando, né? O primeiro ano a gente acreditou totalmente no projeto. Eu achei que a gente fosse conseguir mobilizar mais a cidade, acabou que não rolou e eu tive que fazer um aporte grande, tirar a grana do bolso para pagar jogadores, enfim, para que todo mundo pudesse receber. E logo na primeira temporada a gente conseguiu subir. E na Série B o campeonato já é muito mais disputado, é muito mais caro. A gente teve pessoas que entenderam a grandeza do projeto e ajudaram muito. O Alexandre, o Hospital Clínico de Correios, foi um cara que sempre esteve com a gente desde o começo. A gente teve outras pessoas da cidade, o Cláudio, o pessoal da Serraria São José. É tanta gente que se eu for citar nome aqui eu vou acabar cometendo uma injustiça. Mas Petrópolis, de uma maneira geral, tem pessoas que acreditam, tem pessoas que acham que vale a pena, mas quem tem a grana mesmo só vai chegar junto se der certo. Entende? E essa turma estava esperando o Serrano chegar na primeira divisão para abraçar. Só que sem o investimento, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E agora aconteceu uma coisa muito legal, né? Aí que eu te falo de ter projetos pessoais e de ter projetos maiores, né? Quando a gente chegou, a gente propunha
5 anos, né, fazendo a gestão do clube. Ao final do 4º ano, apareceu um grupo interessado em tocar o projeto, que era o pessoal da Interfute. A Interfute, o Kleber Leite Filho, o Márcio, mais uma turma que já está há muito tempo no futebol, se aproximou da gente, sabiam que a gente tinha esse acordo já com o Serrano por 5 anos, e eles propuseram uma quantia que o Serrano não via há muito tempo. E deram todas as garantias, apresentaram um projeto sólido e um projeto melhor do que o nosso, melhor do que o Serrano podia oferecer, do que a gente podia oferecer ao Serrano naquele momento. O que faz quem pensa no coletivo? Pô, se o projeto de vocês é melhor, eu estou saindo de campo, abrindo o caminho para vocês chegarem, mas eu estou aqui do lado. E o que eu puder fazer para te ajudar, você conta comigo. Porque não adianta nada fazer 4 anos maravilhosos, fazer uma base de trazer torcida de volta, de criar um hábito de novo, do torcedor ir para o Atílio Marotti e, de repente, largar isso, as traças. Não. A gente conseguiu encontrar pessoas que têm um projeto que não é um projeto como o nosso era um projeto mais torcedores que queriam o bem do clube. É uma galera que tem uma visão mais comercial da coisa, eles estão botando bastante dinheiro, mas eles querem produzir jogadores para vender, e isso é um modelo que assim, é absolutamente legítimo, que fez sentido para o poder constituído do clube, para o presidente, para o conselho deliberativo, e a gente estava ali para ajudar. Se chegou o momento em que tinha alguém com mais condições de ajudar do que a gente, é dever nosso, se a gente quer o bem do clube, abrir espaço para que essas pessoas cheguem. Claro que depois de checar quais eram as intenções, ver a questão financeira, se eles teriam condição de bancar tudo aquilo que eles propunham, porque futebol tem muito canto da sereia, né? Quem está no futebol já ouviu as promessas mais lindas, e chega na hora H, a gente mesmo tomou um baita golpe. Acho que tudo é assim, política, futebol, tudo que a gente gosta, né? Sempre tem o canto da sereia. E com o tempo a gente vai aprendendo a diferenciar quem é sério e quem não é. E você vê a grande dificuldade nos clubes de futebol, especialmente no interior, além da falta de preparo, de gente que estudou gestão para poder ajudar, tem muita questão da vaidade. Isso é um problema assim que pega muito, entendeu? Porque você vê meu caso, eu tô no jornalismo mais de 20 anos, tenho uma história, né, nisso aí, são 3 Olimpíadas, 2 Copas do Mundo. Eu não preciso do Serrano para me promover, entendeu? Eu estou ali tentando retribuir para minha cidade um pouco daquilo que eu tive. Porque o primeiro jogo que eu narrei para a televisão foi o jogo do Serrano. Então, se o Serrano não existisse, talvez nada do que aconteceu na minha vida existisse. Cara, muito então, legal isso. Muito você legal. tem que ter essa gratidão e você tem que olhar que, se você está com o clube na atividade, pô, já vi outros repórteres que viveram o que eu vivi. O menino Vinícius Ferreira, se eu não me engano o nome dele. Claro. Ele começou cobrindo os jogos do Serrano e, de repente, acabou a primeira temporada, ele teve um convite para ir para a TV Rio Sul, que é a Globo, lá de Resende. Cara, ele é muito legal, enfim, meu amigo, pô. Meu amigo. Tudo gira, tudo depende de criar oportunidade. Eu tive que ir embora de Petrópolis porque na minha profissão não havia oportunidade. Então, eu via muito moleque bom de bola em Petrópolis que largava tudo para ser balconista na Rua Tereza ou para trabalhar em sapataria. Por quê? Porque não tinha oportunidade de jogar. O cara tentava os grandes do Rio, aí chegava um ponto que não era aprovado, falava, bom, não deu, vou fazer outra coisa. Só que às vezes o cara não é bom o suficiente para um clube grande, mas ele tem futebol para ser um cara decisivo, para ser um cara que colabora no Serrano. E tem a questão da identidade, sabe, Yuri? Pô, o Serrano é um clube de mais de 100 anos. Uma cidade como Petrópolis não tem um clube de futebol profissional e ficar vendo, às vezes, Cardoso Moreira. Não, deixa eu aproveitar. Barra Mansa, que é uma cidade menor, cidades muito menos representativas na parte cultural e econômica na primeira divisão, e a gente capinando sem divisão ou na terceira, não podia, né? Agora a gente está na B, que acho que é o mínimo que o Serrano merece. O mínimo é a B. E tem que pensar em buscar a primeira divisão, sim. Porque não adianta fazer loucura, montar um baita time, um time caro, e no ano seguinte você sobe, mas aí você não tem grana para bancar. Você perde tudo que acumulou.
tem que ser um crescimento progressivo. A gente via muito que era o momento de investir na estrutura, mas a gente não tinha essa grana. Então, a turma que chegou da Interfute, o que foi feito? Eles estão... Cara, o gramado vai ser reformado, está sendo reformado pela primeira vez em 16 anos, vai ficar um brinco. O estádio vai ser reformado. Então, até para o cara que é torcedor, é outro tesão você ir para um estádio que está todo pintado, bonito, arrumado. Você às vezes não vai nem ver o jogo, eu vou para ver o estádio, sabe? É a questão de autoestima. E Petrópolis merece isso. Eu falo muito isso, Dudu. Eu dei entrevista ontem não, segunda, para Flávia Costa, jornalista, acho que você conhece ela também, aqui na TVI, que é administrada... Flávia Rocha? Flávia Rocha. Flávia é uma queridaça, pessoa maravilhosa. E aí a TV é administrada pelo Giro Serra, que também são amigos meus, eu tenho uma coluna no Giro Serra. E aí eu estava falando sobre isso, né? Ela me perguntou, por que você é pré-candidato a prefeito? Qual é o seu primeiro objetivo? O que você vai fazer? Eu falei, não é uma coisa que depende só de mim. Mas seja lá quem for o prefeito ou a prefeita, tem que ter um compromisso de resgatar a autoestima do petropolitano. Porque a gente só é lembrado, hoje, a nível nacional, por corrupção ou por tragédia. Porque a gente perde pessoas a cada verão com as chuvas, né? Com deslizamento de barreira, com a falta de uma política habitacional séria. E porque a gente vive aí deputado federal idiota que quebra a placa, que quebra a barreira sanitária, que vai no supermercado com Covid-19 sem máscara, dinheiro na banheira, aquilo tudo que você acompanha. As últimas notícias sobre Petrópolis no Jornal Nacional e na grande imprensa são sempre pautadas nisso. Tragédia ou corrupção. E aí falei, né, que eu escuto dos meus alunos o que você apontou aqui. A falta de perspectiva de futuro, de não ter esperança de ter emprego nessa cidade, de poder se profissionalizar nessa cidade. E aí é muito doloroso para a gente que ama esse lugar e quer tanto contribuir. E aí quando eu vejo a nossa conversa e escuto você falando sobre esse desafio do Serrano, eu penso em dois aspectos que fazem parte dessa coisa de Petrópolis. O primeiro, e eu acho que a tua história representa muito isso, é de que, infelizmente, ainda se tem na nossa cidade uma ideia de só valorizar quem brilha fora, né? Então, assim, o Dudu, para ter o reconhecimento do valor dele, teve que conquistar o mundo. O cara teve que apresentar a Olimpíada, apresentar a Copa do Mundo, estar na grande imprensa, escrever livro, correr atrás, para as pessoas poderem perceber o valor que o Dudu Monsanto tem e a capacidade de contribuição que ele pode dar para a nossa cidade. Então é isso, você tem que brilhar fora para ser respeitado dentro. E uma outra coisa, que vai de encontro ao que você disse do Serrano, da falta de ajuda, da falta de vontade, é que ainda é uma cidade governada por uma elite, né? Você tem aí pequenas castas de poder, os grandes donos de imóvel, os grandes ricos da cidade, gente que manda aqui há muito tempo, que não soltam a mão, assim, não soltam a mão para dividir com a gente, né? Para incentivar projetos, boas iniciativas. Então é uma dificuldade muito absurda fazer as coisas em Petrópolis. Então quando você veio para cá, e com esse sentido de retribuir para a cidade, e até retribuindo mais do que a própria cidade te deu, Dudu. A gente tem que ser sincero quanto a isso, né? Você retribuindo para a cidade, você teve ali o primeiro jogo do Serrano, mas foi o que você disse. Enquanto jornalista, se você não sai da cidade, você não vai ter nem espaço, né? Então você dá mais para a cidade até do que a cidade te retribuiu. Isso é um sentimento muito nobre, é o mesmo sentimento que eu tenho com Petrópolis. E ao mesmo tempo encontro uma dificuldade absurda de conseguir bancar um projeto tão importante, né? Se nós somos uma cidade turística, ter um time na primeira divisão do Carioca é um negócio absurdo. Isso pensando no aspecto econômico. Se a gente for pensar no aspecto social, como você disse, da estrutura do clube, que pode estar aberta para a comunidade, da prefeitura chegar junto e usar as dependências do clube até para alguns serviços públicos, por que a gente não pode alugar uma sala lá e fazer um PSF? Por que a gente não pode alugar uma sala lá e fazer uma escola? Como você tem lá um CIEP dentro do... Não, a sede social do clube, ela tem capacidade de abrigar uma escola com área ociosa que tem lá, entendeu? Eu me lembro que eu tive a oportunidade... Você vai lá? Chega aí. Meu afilhado tá aqui. Tá Kaique. Então, tem uma... Eu tive a oportunidade de ir lá em Avejaneda, ir no estádio do Racing. E passei cilindro. Dos independentes. Só que, qual é o problema? Eu dei azar que foi num dia que estava fechado, né? O estádio não estava aberto para visitação. Mas o que me chamou a atenção desses dois estados que estão numa área popular da Grande Buenos Aires, né? Que no entorno do estádio, e principalmente embaixo das arquibancadas, você tem padaria,
você tem creche. Então o estádio está tão enraizado naquela E a comunidade, gestão, cara, Yuri, é uma coisa tão inteligente, porque eles se odeiam no campo esportivo. Mas eles são rivais, não são inimigos. O que eles fazem? Como o dia que tem jogo do Racing não tem jogo do Independiente, e dia de jogo do Independiente não tem jogo do Racing, eles compartilham um quadro móvel, cara. O cara que é porteiro do estádio do Racing é o cara que vai ser porteiro do estádio do Independiente no dia do jogo. O cara que fica no bar. Né? E que mora ali na Exatamente. Porque pô, o do Racing, então, a arquibancada, ela quase chega em cima das casas. Tem umas vilas operárias ali em volta, né? E eu achei genial, como eu só fiquei no entorno do estádio, quando eu olhei para cima, eu vi assim a escadaria da arquibancada por baixo, né, a estrutura, e eu olhei para o lado, a 10 metros de mim, tinha uma vila de casas. Eu falei, cara, então literalmente o torcedor pula em cima das casas. Não tem como tu não amar um clube desse, cara. Não tem como tu não sentir parte daquilo. É sensacional, é uma visão comunitária de futebol. Né? E vou te falar, eu tive lá no ano passado, eu narrei um jogo lá que foi Racing e Corinthians. Esse jogo foi logo que o DAZN estava começando e o DAZN abriu o sinal desse jogo para a Rede TV. Esse jogo foi para os pênaltis, meu camarada. E aí, a Rede TV chegou a bater 16 pontos de Ibope, coisa que ela não fazia acho que há 12 anos. Ficou em primeiro lugar. Passou a Globo. E assim, você viver aquela atmosfera, você vê o que os caras fazem na torcida, é um negócio de maluco. Eles gostam muito mais de futebol que o brasileiro, mas não é pouco, não é muito mais, entendeu? Falar que o Brasil é o país do futebol é uma das maiores piadas. Pode ser pela qualidade, mas por amor, os caras são malucos. Os caras amam o futebol de uma maneira que não tem igual. Eu acho que tá pendurado ali. Sumiu uma chave aqui. Opa, esse é um problema grave. Esse é um problema grave. Mas é isso, eu concordo contigo. Eu fui lá no La Bombonera também, só não consegui ir no River lá, né? No Monumental de Núñez. Monumental de Núñez, não consegui ir, que é mais lá pra cima, né? É até uma área rica da cidade, né? Mas o caminho do aeroporto para Palermo, aquele negócio todo. Mas foi ótimo, assim. E eu acho que falta isso, né? Você colocou uma coisa importante de que, nessa falta de apoio ao Serrano, de que, infelizmente, ainda nas cidades, o esporte nunca é visto como política pública, né? Você tem pequenas ações de apoio ao esporte, assim. Geralmente o governo que apresenta algo é sempre algo pontual. Ah, a gente fez um evento tal, a gente patrocinou tal iniciativa, mas não pensa esse esporte comunitário, esse esporte estudantil. Pô, eu converso muito com o Guilherme, que é um grande companheiro aqui, amigo meu, ele fala, cara, o GEUPS, que é os Jogos Estudantis aqui, você deve ter jogado, eu joguei também, ele tinha que ser o ano todo, cara. Você tinha que ter competição para envolver as escolas privadas e públicas o ano todo, e não fazer um GEUPS ali de 15 dias, é uma coisa rápida. Tem que virar uma política permanente de esporte, de saúde, de cunho social, e não simplesmente eventos, né, que não tem uma continuidade e que não vão se desdobrar em política pública. Não, quando você olha o orçamento do município para esporte, é uma piada, entendeu? Não dá nem para cobrar do Ingo, por exemplo, que é o cara que eu acho que ainda está como secretário, porque o cara não tem verba para trabalhar, entendeu? O Ingo foi para a Câmara. Ah, legal. Presidente da Ele Câmara. teve como secretário um tempo. Ficou, mas na verdade fizeram uma outra sacanagem, né? Porque acabaram com a Secretaria de Esporte, acabaram com a Fundação de Cultura e juntaram numa secretaria que tem nome de instituto, mas não é administração indireta, é secretaria. E aí botaram lá uma superintendência de esporte, se eu não me engano é o Berg que está lá. Mas é isso, eu não estou aqui tecendo críticas ao trabalho dele, porque eu sei que não tem orçamento, eu sei que não tem... Claro. Não é culpa deles, né? Porque são caras da área, são caras engajados, caras que tentam fazer, mas sem dinheiro, cara, você não faz nada, não tem jeito. Não tem como. Aí é questão de, na hora do orçamento, você entender que esporte não é gasto, esporte é investimento, cara. Exatamente. Dudu, cara, muito bom estar contigo. Valeu mesmo aí por esse tempo pra gente conversar. Muita gente participou, muita gente mandando abraço para nós aqui. Deixa eu ver. William também, valeu, meu irmão. Cecília, Jean, muita gente mandando oi. E, cara, muito orgulho mesmo de como petropolitano raiz, que eu sei que você também é, de te ver aí, cara, dando um exemplo pra gente, né? Que dá pra criar as condições de lutar e não esquecer da nossa cidade, tentando contribuir com ela permanentemente. Parabéns por toda a Tô vendo um cara aqui, que também é exemplo disso que você está falando. Esse cara Gustavo Leal. Gustavo Leal. Eu sempre falei com ele, é um cara que novo
foi criando o espaço dele, foi batalhando, estava agora na seleção brasileira, e é um cara que a gente vai ver treinar time de Série A, sem Com dúvida. certeza. Tudo é questão de oportunidade, né? E trabalho, dedicação. O cara que tem a oportunidade, se dedica, corre atrás e tem esse talento, rola. Eu dava esse exemplo muito quando eu recebi os jogadores do Serrano, assim, no primeiro ano do projeto. Eu falei com eles assim, todo mundo sentado no gramado, eu de frente para a arquibancada grandona, atrás de mim a arquibancada menor, onde ficam as cabines. Falei assim, galera, você sabe onde é que eu estava 16 anos atrás? Eu estava ali narrando Serrano e CFZ pela Série A2 do Campeonato Carioca. Mas sabe onde é que eu estava de verdade? Eu estava em San Siro, eu estava, porra, no maior estádio do mundo, porque para mim era a Copa do Mundo. Serrano e São Cristóvão, para mim, era a final do Mundial de Clubes, final da Libertadores, era o que havia de mais importante. E por eu encarar as coisas sempre assim, 11, 12 anos depois, eu estava na Europa cobrindo uma final de Champions League, né? 8 anos depois, eu estava cobrindo minha primeira Olimpíada. Então, o que vai limitar vocês é o tamanho do sonho de vocês e o tamanho da luta de vocês, porque não entra aqui olhando, pô, esse gramado tá um lixo, pô, não, esse banheiro, o banho tá frio, pô, essa arquibancada tá toda descascada. É você que faz o lugar. É você que vai fazer com que aquela chance que aparentemente não é tão grande vire, porra, um divisor de águas. Bruno Henrique estava jogando o campeonato amador até 21 anos de idade. Com 25 ele estava jogando, porra, Champions League pelo Wolfsburg contra o Real Madrid. Então, cara, vai depender de empenho, de raça, de correr atrás, de ter talento, mas também de oportunidade. Então, assim, Gustavo teve as oportunidades dele, foi atrás, conseguiu. Eu tive as minhas. E acho que quem quer que assuma a prefeitura, e, pô, acho que você é um cara que é um quadro interessante, que merece ser visto com carinho pelas pessoas. Quem chegar lá tem que se preocupar em criar oportunidade. Seja para o pequeno e médio empresário, seja para quem está tentando fazer algo diferente na parte artística, mas especialmente para a molecada que está nas escolas municipais, sabe? Investir na qualidade, investir na qualificação dos professores, permitir que essa galera tenha orgulho de ser um professor do município, entendeu? É isso. Tudo vem da educação. Eu tive uma grande chance que foi estudar no Ipiranga. Eu fiquei lá dos 3 até os 14, na época eu não tinha segundo grau, depois eu fui para opção. Mas quando você tem uma boa base no ensino, cara, todo o resto... Estudei na opção também, vem. tive essa oportunidade. Saudade do professor Newton Santiago, brisolista como eu. Eu lembro, moleque, vendo reunião lá do PDT, às vezes no salão, naquele salão grande, que hoje virou uma igreja, agora nem sei o que é. Orlando frequentava. Orlando foi meu professor lá. Eu tive, ó, o Marcelo Biro foi meu professor. O Orlando foi meu professor. Essa galera toda aí veio da opção, né? Pô, caras espetaculares. O Biro é um outro cara por quem eu tenho um respeito profundo, que é um cara que também nessa parte de esporte inclusivo, de esporte para bem-estar da população, ele é um monstro. Depois, não sei se você chegou a acompanhar, procura saber o trabalho que ele fez em Sapucaia. Ele trabalhou lá para o governo, para a prefeitura local, fez um baita trabalho de recuperar pessoas que estavam muito pesadonas e, cara, um trabalho magnífico. E agora acho que ele está naquela instalação esportiva que fica na Fábrica do Saber, né? Montaram aí em Petrópolis agora não sei exatamente o nome, mas parece que foi aí no Legado Olímpico, teria um lugar ali que seria para prática esportiva. Eu não sei como é que está o funcionamento. Eu ainda não conheço. Eu já estive lá e tal, mas não sei como é que está o funcionamento hoje. Mas realmente ele tem uma boa estrutura. E que a gente precisava de mais equipamentos como este, né? E ter um calendário em torno desses equipamentos. Falta muito isso em Petrópolis, um calendário do esporte e um calendário da cultura, né? A gente tem vários teatros aí, vários equipamentos e não se tem um calendário permanente. Da gente saber assim, toda sexta-feira vai ter um cinema, toda quinta-feira vai ter uma peça, toda quarta-feira vai ter uma atividade esportiva. Isso é uma dificuldade, porque se você não tiver rotina, né, você não cria essa cultura.
Mas a é cultura isso. da gente é muito maltratada em Petrópolis também, né, Demais. cara? Isso que você falou de, porra, Dudu teve que sair para conquistar as coisas. Meu irmão é um cantor de metal, porra, dos Verdade. melhores do Brasil, o Gus Monsanto. Ele, porra, já tocou onde você imaginar. Já abriu pro Robert Plant na Tunísia, já abriu pro Whitesnake, pro Megadeth, pro Queensryche. Já tocou com Deus e o mundo em todos os lugares, assim. E às vezes em Petrópolis falta lugar para um cara desse tocar, entendeu? Falta lugar para um menino que está começando e que, porra, tem talento e que merece uma janela para se apresentar. Agora isso tem mudado um pouco com o Deguste, né? O Deguste é uma iniciativa que eu acho bem bacana, porque une as cervejarias e também traz essa parte cultural. Mas tinha um outro lugar muito legal, que era o Loft, mas também fechou. Então, assim, falta muito investimento na parte cultural de Petrópolis também, né? Isso aí é uma lacuna que a gente... porque a cidade tem essa vocação, né? Eu fico brincando que Petrópolis chove 200 dias por ano, então a molecada vai pra garagem, fica tocando guitarra E e sai aprende. muita coisa boa. Tem muito músico bom aí, cara. Muito. Tem Então, muita gente. é uma cidade que tem que olhar com carinho para sua turma, né? Igual, Aproveitar seus pô, potenciais e vocações, né? é isso. Não, não vai ser sempre que o que vem de fora é melhor, não. Você não precisa ir para o Rio fazer suas compras. Você não precisa ir para o Rio ver o teatro se tem um grupo bacana preparando uma peça local. Entende? Valorizar essa produção local nas artes, no esporte. A questão do orgulho é fundamental, cara. E também não ficar naquela choradeira, pô, não temos dinheiro. Você não tem dinheiro, cara, tem que ser criativo. A gente conseguiu botar o Bloco do Serrano na rua com, ó, as ambulâncias, você tem que ter ambulância todo jogo. A ambulância era permuta, o HCC arrumou pra gente. Parte de transporte, o pessoal da aviação do Salvini lá conseguiu pra gente. A gente pagava uma Cidade das quantia Hortênsias. simbólica. A Cidade das Hortênsias, mas eles têm, não sei se é 23 de junho. Ah, Acho a que é que 23 de faz junho. transporte executivo, né? Sim. Isso. Pô, foi muito legal, Jean Salvini, baita cara legal. E aí você vai, cara, se você não tem grana, você tem que criar, pô, me dá um ônibus que eu vou meter teu nome aqui na camisa, vou te dar a manga, vou fazer não sei o quê. Prefeitura, pô, não tenho grana, mas eu posso comprar uns ingressos para distribuir na rede pública. Beleza, vamos assim. E bota o bloco na rua, cara. Porque se você esperar a condição ideal para fazer as coisas, você nunca vai fazer. Você tem que ter a iniciativa, você tem que correr atrás. Fica imaginando a tua situação aí, que vai concorrer. Você, por enquanto, é pré-candidato, mas se for candidato para valer, você vai concorrer com caras que têm a máquina, você vai concorrer com aquele esquema de velha política. Então, aquele trabalho de formiguinha, de ter que subir as comunidades, se apresentar, contar com gente que abrace a causa para multiplicar, né, esse conhecimento da candidatura. Então, é louco, é um jogo desigual, mas, porra, se a gente se omitir, cara, se a gente deixar de fazer a nossa parte, e aí? Né? Amarra um pedregulho no pescoço e pula ali no Piabanha. O problema é que é raso, né? Nem morrer afogado você vai conseguir. Então, tem que meter a cara, meu irmão. Tem que meter a cara, não tem jeito. Tá tudo assoreado, eu vou cair numa prainha, tá cheio de prainha. Vou ficar numa prainha. Mas é isso. Se não cair em cima de coisa pior. Mas tem muito dessa tua fala, né? De Petrópolis, eu tenho dito isso nas entrevistas, Petrópolis ser um lugar de oportunidade. Não falta capital humano. Eu tô cansado de Petrópolis exportar gente boa, né? E a gente não conseguir manter aqui na cidade um conjunto, uma sincronia, uma harmonia de gente que quer fazer, que quer se dedicar, que quer contribuir e não consegue. Acaba sendo forçado a sair e vira aquilo que todo petropolitano está acostumado, né? Uma cidade dormitório, uma cidade sem perspectiva de futuro. Mas estamos aí para mudar essas coisas, né? Amar e mudar as coisas, como diria o poeta. Não vamos desistir, a luta não é fácil, mas lado a lado, com projetos corretos e trabalhando com honestidade e com muita sinceridade, tenho certeza que a gente consegue conquistar mais corações e ter mais gente do nosso lado para fazer essa mudança necessária, né, Dudu? É isso aí, camarada. Mãos à obra, boa sorte. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí nesse papo e estou à disposição aí. Se precisar de ajuda, conta comigo, porque eu acho que é isso. A gente, para sair do lugar, a gente precisa ter um projeto maior que vá além daquilo que a gente quer para a gente, sabe? Tem que pensar um pouco mais coletivamente, porque eu acho que é o egoísmo que levou a gente para esse buraco que a gente está.
Perfeito. É isso. Grande abraço, tá, Dudu? Obrigado de novo, irmão. Beijo, Valeu, pessoal. cara. Grande prazer. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.